Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos aqui a estudar o Evangelho de São João e vamos retomar hoje no capítulo 3. Nós iremos considerar aquele tempo que Nicodemos foi ter com Jesus Cristo. Certamente você está lembrado quem era Nicodemos. Nicodemos é um líder judeu. Ele foi ter com Jesus à noite. Era um líder religioso. E vemos já como Nicodemos começou a conversa com Jesus Cristo e como ele começou de uma forma refinada, com, um discurso politicamente correto. Vimos também como Jesus dá uma resposta que vai baralhar um pouco as ideias de Nicodemos, que era um estudioso da Bíblia, um estudioso do Velho Testamento, mas mesmo assim não percebia como era necessário nascer de novo. Vimos também que Jesus Cristo conhece profundamente a natureza humana. Ele sabia quem era Nicodemos muito antes de Nicodemos ter chegado perto dele. Por isso, quando Jesus fazia milagres diante das multidões, quando muitos se apresentavam diante dele e diziam que criam nele, Jesus podia afirmar que muitos deles ele não confiava, pois ele conhecia os seus corações, conhecia as suas motivações, o seu interior. Deus continua a conhecer o nosso interior e as nossas motivações. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, Deus conhece. E é exatamente por isso que podemos ser transparentes diante de Deus. Podemos ser sinceros, pois não há nenhum pensamento que nós possamos encobrir a Deus, nem há nada que nós possamos dizer que vá surpreender Deus. Deus conhece cada um de nós tal qual nós somos. Nicodemos, porém, era uma pessoa muito interessante. Ele era uma pessoa que se aproximava de Jesus Cristo, mesmo sendo um fariseu. O fariseu era um grupo religioso da época de Jesus Cristo. Nicodemos era então um conhecedor das leis. Ele era um doutor da lei, um dos principais dos judeus. Aqui os fariseus desempenhavam uma função mista, digamos assim, entre o religioso e os tribunais civis. Os fariseus tinham um papel idêntico a estas duas entidades. Se por um lado os fariseus deveriam conduzir o povo na sua prática espiritual, por outro lado eles também eram os detentores da lei e funcionavam um pouco como os tribunais. Então, era essa a função de Nicodemos. Era um homem que conhecia profundamente a lei, um homem, no entanto, que estava empenhado na sua tentativa de chegar a Deus. Mas apesar disso, ele ainda não era um verdadeiro cristão, podemos dizer assim. Ele não era uma pessoa que se identificava profundamente com Cristo. Ele ainda estava em busca de conhecer o caminho que conduz a Deus. Talvez você é um tipo de religioso, independentemente da sua profissão, é alguém que procura esse relacionamento com Deus. É alguém que está no processo de se encontrar com Deus. Então eu quero dizer que este programa hoje é para si. Deus quer falar consigo. Deus quer falar com aqueles que de alguma forma estão na procura de quem Deus é. Numa procura de se relacionar com Deus. Mas para que isso aconteça, nós necessitamos de nos aproximar de Deus sem máscaras, sem qualquer forma de esconder aquilo que nós somos. De alguma maneira, Nicodemos era aquele tipo de pessoa que, diante do público, diante das pessoas, ele tinha que ter um determinado comportamento, mas diante de Jesus Cristo, ele teve de deixar cair a sua máscara. Ele não podia continuar a fingir que era uma pessoa que sabia todas as coisas. Ele foi confrontado com uma realidade. E é exatamente diante dessa situação que quando Nicodemos se aproxima de Jesus, é quando ele tira aquela máscara de fariseu, é nessa altura que Jesus diz e que Jesus vai falar ao seu coração. Nicodemos então aproxima-se de Jesus. E a certa altura ele diz então: Mestre, sabemos que Deus te enviou para nos ensinares. Ninguém pode fazer as obras que tu fazes
se Deus não estiver com ele? Nicodemos até cria nas obras de Jesus Cristo. Certamente Nicodemos deve ter apreciado e visto alguns dos milagres que Jesus fez. Mas deveria estar preocupado com qualquer outro assunto. Ele deveria estar, de facto, preocupado talvez com o povo de Israel ou com outra coisa qualquer, pois ele era um líder da nação de Israel. Mas Nicodemos vai ter com Jesus, afirmando quem Jesus é. E Jesus agora muda de assunto. Jesus diz, fica sabendo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vai abordar o reino de Deus com Nicodemos. E diz a Nicodemos que de qualquer forma, de qualquer maneira, uma pessoa não pode entrar nesse reino. O doutor da lei, aqui Nicodemos, ficou completamente baralhado por alguns instantes e perguntou o que significa então nascer de novo. Que ideia é essa? Nicodemos pergunta, por outras palavras, será que isto é alguma coisa ligado com a reencarnação ou uma nova filosofia? Jesus vai e esclarece completamente esta ideia e diz, não tem nada a ver com isso. Jesus diz, fica sabendo que só quem nascer da água e do Espírito é que pode entrar no reino de Deus. O que nasce de pais humanos é apenas humano. O que nasce do Espírito é Espírito. Quer dizer, não é voltar ao ventre da mãe, não é de facto um segundo nascimento natural, não é sequer uma reencarnação qualquer, não tem nada a ver com isso. É nascer do Espírito de Deus. É ser transformado naquilo que nós já somos. É uma mudança de natureza que só Deus pode operar em nós. E é exatamente isso que Jesus Cristo está a querer dizer a Nicodemos. Nascer da água e do Espírito. Mas que ideias são estas? O que quer dizer estas palavras? A água na Bíblia é muitas vezes símbolo da própria palavra. É a palavra da verdade que nos limpa e nos purifica. E é por isso que Jesus Cristo orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E numa outra epístola de Paulo a Tito, encontramos a seguinte declaração. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, significa que é a palavra de Deus a agir em nós, transformando o nosso ser, trazendo para a nossa mente aquilo que tem de ser confessado e abandonado. E isso acontece quando o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Então Jesus Cristo diz que é necessário nascer da água e do Espírito. Certamente aqui está também envolvendo a ideia de batismo, provavelmente ligado com aquela ideia de João Batista, que estava a batizar as pessoas para o arrependimento. O batismo em Jesus Cristo, o batismo no nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é algo que é extremamente importante para manifestar o desejo que nós temos de seguir a Cristo. É essa ação de Deus em nós, não só num batismo de água, mas também num batismo do Espírito Santo. Por isso é necessário nascer da água e do Espírito. Não basta nascer da água. É necessário, de facto, haver uma identificação com Jesus. É necessário que essa ação da nossa parte seja de uma forma consciente, sendo batizados na água, transformados pela palavra de Deus e através da ação do Espírito de Deus em nós. O apóstolo Paulo ainda nos diz sobre esta questão o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E ele, o apóstolo Paulo, ainda acrescenta: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
Assim nós podemos aqui entender que no reino de Deus, aquele que se aproxima de Deus tem de nascer da água e do Espírito. Tem de nascer desta ação sobrenatural de Deus. Não é algo que nós possamos fazer alguma coisa. A única coisa que nós podemos fazer é receber esse dom de Deus. É crer pela fé em Jesus Cristo, que Ele tudo fez para nós podermos nascer de novo. Voltando ao nosso texto, no capítulo 3 do Evangelho de São João, o verso 8 diz: O vento sopra por onde quer. Ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece também com aquele que nasce do Espírito. Jesus diz que o pecador passa por uma transformação, que ele mesmo talvez não entende, não compreende como é que isso acontece. Pois aquele que é nascido de Deus é uma ação milagrosa de Deus na nossa vida que faz isso. Não se pode explicar todos os fenómenos espirituais que acontecem. Por mais que nós tentemos entender as coisas, a palavra de Deus diz que os caminhos de Deus estão de sobremodo elevados aos nossos. Há coisas que nós não entendemos. Eu tenho que confessar que há coisas que eu não entendo. Provavelmente há coisas que você não entende. E a fuga não é para a fé só para nós podermos explicar o que não entendemos. Não é isso. Há de facto questões de ordem espiritual que nós, que somos limitados ao tempo e ao espaço, não conseguimos perceber. Como, por exemplo, o conceito de eternidade. É completamente impossível nós abarcarmos tudo o que quer dizer eternidade, pois nós só entendemos aquilo que nasce, existe e morre. Então é difícil nós compreendermos todas as coisas relativamente à vida espiritual. Assim como este novo nascimento, nós talvez não percebemos todas as coisas. Sabemos como é possível ter esse novo nascimento. Sabemos como é possível você ter uma nova vida em Cristo Jesus. Se você se entregar nas mãos de Deus, então você pode de facto desfrutar desse novo nascimento. Talvez você está cansado da vida que tem, está cansado da vida que leva e necessita desse encontro com Jesus, precisa de um novo nascimento, de uma nova perspectiva de vida. Jesus está-lhe a oferecer isso neste momento. Nicodemos estava com a mesma dúvida que provavelmente você tem neste momento. Mas como é que é possível ser isso? E foi exatamente a pergunta que Nicodemos fez no verso 9. Como é que isso pode ser? Nicodemos está curioso. Como é que pode acontecer essa situação de um novo nascimento? Ele já era uma pessoa de muita idade. Como é que ele agora poderia nascer de novo? E Jesus diz: Tu és um dos mestres do povo de Israel e não sabes estas coisas? Repara bem no que te vou dizer. Quando falamos é porque sabemos, e quando afirmamos qualquer coisa é porque vimos. Mas vocês não querem aceitar o que eu digo? Então as respostas a essa pergunta que você estava a fazer estão nas palavras de Jesus Cristo. É necessário que de facto nos aproximemos com fé, com confiança naquilo que Jesus Cristo ensina e possamos aplicar à nossa vida os ensinamentos de Jesus. Então ele acrescenta: Se não acreditam quando eu vos falo das coisas deste mundo, como podem acreditar quando vos falo das do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que veio do céu. E no verso 14 e 15 ainda diz: Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que acreditar nele tenha vida eterna. Jesus aqui faz uma alusão ao meio que Deus usou para salvar o povo de Israel no deserto. Para um doutor da lei isto era muito claro. Para um doutor da lei era um exemplo que deveria fazer logo luz na sua mente. Ele conhecia as Escrituras, sabia aquilo que Deus tinha feito durante a peregrinação do povo de Israel no deserto. Deus mandou Moisés levantar uma serpente de metal numa haste para que o povo, quando fosse mordido por uma serpente venenosa, pudesse voltar o seu olhar para essa serpente que estava hasteada e assim o povo era salvo da morte certa. E Jesus está a dizer que é necessário que cada um de nós faça o mesmo em relação a Jesus Cristo. Possamos ter fé suficiente para olhar para Cristo crucificado. Era necessário que ele fosse levantado como esta serpente foi, para que todo o homem pudesse olhar, ver aonde estava a salvação. Poderia talvez para os israelitas daquela altura parecer ridículo olhar para uma serpente e dessa forma o veneno desaparecer do seu corpo, mas era necessário que eles tivessem fé para poderem receber de alguma forma a cura para esse mal que eles estavam a viver.
Da mesma forma é necessário nós exercitarmos a nossa fé. Quando olhamos para Jesus, que foi levantado numa cruz para perdoar os nossos pecados, é necessário que nós pudéssemos ter fé. A cruz é loucura para os judeus. E de facto, para nós que de muitos anos distamos da crucificação de Jesus, pode também parecer até uma loucura. Como é que um homem pendurado numa cruz poderia trazer a salvação? É verdade que um homem não poderia fazer isso. Mas aquele homem não era simplesmente um homem. Era o próprio Filho de Deus. Era o próprio Deus feito homem que habitou entre nós, que desceu dos céus, como ele acabou de dizer, para trazer a salvação a cada um de nós. Pode parecer loucura, mas quem olha para esse Jesus tem a possibilidade de se relacionar com ele, tem a possibilidade de ter então este novo nascimento que ele está aqui a falar neste capítulo 3 do Evangelho de São João. E Jesus faz então a seguir uma das maiores afirmações, talvez um dos textos mais conhecidos em todo o mundo. Por vezes até há programas que brincam um pouco com esta ideia, porque durante algum tempo surgia em estádios este texto bíblico, João 3,16. E Jesus vai citar, então vai dizer o que está no coração de Deus. E ele diz: Deus amou de tal modo a humanidade que lhe entregou o seu Filho único, para que todo aquele que acreditar no Filho de Deus não se perca, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade do coração de Deus. E este é um dos textos mais conhecidos em todo o mundo. Talvez você queira até memorizar, se ainda não o fez. É: Deus amou de tal modo a humanidade que lhe entregou o seu Filho único, para que todo aquele que acreditar no Filho de Deus não se perca, mas tenha a vida eterna. Então é esta a ação de Deus. Deus é um Deus de amor. É um Deus que olha para nós e quer trazer até nós o seu amor. Jesus Cristo não foi dado para condenar o mundo. O verso 17 diz isso. Não foi para condenar o mundo que Deus enviou o seu Filho, mas sim para o salvar. Deus nos amou de tal forma que Ele deu o seu único Filho. Mesmo quando nós ainda estávamos de costas voltadas para Deus, mesmo quando nós ainda permanecíamos talvez nas coisas que nós nem temos orgulho de falar delas, mesmo assim Ele nos amou. Ele nos amou, diz o apóstolo Paulo, ainda quando nós éramos pecadores, quando nós ainda éramos seus inimigos. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E este foi o amor tão grande com que Deus nos amou, ao ponto de dar a sua vida por cada um de nós. Deus quer olhar para si e transformar a sua vida. Deus quer lhe dar um novo nascimento. E a altura para você fazer isso é provavelmente agora que me está a ouvir. Não deixe mais tempo passar sobre essa angústia que você sente. Não permita que mais dias você tenha que viver de uma forma triste e abatida. Jesus Cristo quer trazer sobre a sua vida um novo paladar, uma nova cor, um novo viver. Ele quer lhe dar um novo nascimento. Para isso, você tem de olhar para Jesus Cristo, que está pendurado nessa cruz, que foi morto, foi sepultado, mas a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. E isso nos dá a esperança. A esperança de que nós não nos relacionamos com um Deus que está morto numa cruz. É verdade que Ele foi levantado numa cruz para perdão dos nossos pecados. É verdade que Ele derramou o seu sangue e o seu corpo foi moído pelas nossas transgressões. Mas também é verdade que Jesus Cristo ressuscitou, provando assim que Ele tem vitória sobre o pecado, sobre a morte, e também mostrando que Ele é o primeiro de entre muitos que irão ressuscitar, mostrando assim que há uma esperança para a sua vida. É por isso que Jesus Cristo pode, de uma forma muito clara e transparente, dizer-lhe assim neste momento: você quer nascer de novo? Se você se aproxima de Deus, talvez até de noite, talvez tenha vergonha de se assumir como um cristão. Talvez tenha vergonha de dizer: não, de facto eu quero ter esse relacionamento com Deus. Muitas vezes as pessoas têm vergonha porque está fora de moda. Acham que ser cristão, ser uma pessoa dedicada a Deus, é alguma coisa que está fora de moda. Hoje o que está na moda é, enfim, viver uma vida sem regras, viver uma vida sem qualquer princípio e viver de uma forma muito intensa, experimentando tudo e qualquer coisa.
E isso, infelizmente, tem trazido marcas profundas à nossa sociedade. Talvez você já experimentou muita coisa e o que você encontrou foi desilusão. O que você encontrou foi solidão no seu coração. O que você encontrou talvez foi amargura. O que você encontrou foi talvez desconfiança. Jesus está-lhe a propor neste momento um novo nascimento. Necessário te é nascer de novo. Ouça estas palavras de Jesus Cristo. Exerça a sua fé, como aquele povo de Israel fez quando estava no deserto e como quando aquela serpente foi levantada naquele deserto e as pessoas que olhavam para ela então tinham a salvação. É a mesma salvação que Jesus lhe está a oferecer neste momento. Diga a Jesus: Senhor, eu reconheço que tenho vivido uma vida afastado de Ti. Senhor, eu reconheço que tenho sido um pecador e preciso da Tua salvação. Eu reconheço também que Tu não me vieste condenar, mas vieste dar o Teu amor por mim. Por isso eu entrego a minha vida agora nas Tuas mãos. Recebe, ó Deus, a minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Se você fez essa oração, Deus promete que o recebe. Como nós já lemos, no capítulo 1, no verso 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E esta é a promessa que Deus lhe dá neste momento. O facto de você ter feito essa oração com fé, confiado na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que você nasceu de novo. E então este novo nascimento precisa de ser acompanhado. Procure uma igreja que ensina a palavra de Deus perto da sua casa e vá visitar esta semana mesmo. Comece esse novo relacionamento com Deus. Os bebés, quando nascem, precisam de muitos cuidados. E se você nasceu de novo, precisa de cuidados. Então aproxime-se de outra comunidade cristã que ensina a palavra de Deus e aí fortaleça a sua fé. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.